O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 12, Santi Parva. Rajadharmanusasana Parva. Capítulo 61. 4 modos de vida para Brahmanas. Bhishma disse: ó alto de braços poderosos, escute agora a mim, ó alto de destreza incapaz de ser frustrada, enquanto eu menciono os nomes dos 4 modos de vida e os deveres em relação a cada um. Os 4 modos são Vanaprastha, Bhaikshya, Garastya de grande mérito, e Brahmacharya, que é adotado por Brahmanas. Passando pelo rito purificatório em relação a portar madeixas emaranhadas, depois de ter passado pelo rito de regeneração e realizado por algum tempo os ritos em relação ao fogo sagrado e estudado os Vedas, um homem deve, com a alma purificada e sentido sob controle, tendo primeiro realizado cuidadosamente todos os deveres do modo chamado Garastya, proceder, com ou sem sua esposa, para as florestas para a adoção do modo chamado Vanaprastha. Tendo estudado as escrituras chamadas Aranyakas, tendo retido seu fluido vital e tendo se afastado de todos os assuntos mundanos, o recluso virtuoso então pode alcançar uma absorção com a alma eterna, que não conhece decadência. Estas são as indicações de Munis, que retiveram seu fluido vital. Um Brahmana erudito, ó rei, deve primeiro praticá-las e realizá-las. O Brahmana, ó rei, que deseja a emancipação, isto é bem conhecido, é capaz de adotar o modo de vida Bhaikshya depois de ter passado pelo modo chamado Brahmacharya. Dormindo naquele local no decurso de suas andanças onde a noite o alcança, sem desejo de melhorar sua situação, sem um lar, subsistindo de qualquer alimento que seja obtido em caridade, dado à contemplação, praticando o autodomínio, com o sentido sob controle, sem desejo, considerando todas as criaturas igualmente, sem divertimentos, sem antipatia por qualquer coisa, o Brahmana possuidor de erudição, por adotar este modo de vida, alcança a absorção com a alma eterna, que sabe não conhece decadência. A pessoa que leva o modo de vida Garastya deve, depois de estudar os Vedas, realizar todas as ações religiosas prescritas para ela. Ele deve gerar filhos e desfrutar de prazeres e confortos. Com atenção cuidadosa, ele deve cumprir todos os deveres deste modo de vida que é elogiado por ascetas e que é extremamente difícil de se atravessar sem transgressões. Ele deve estar satisfeito com sua própria esposa e nunca deve se aproximar dela exceto na época apropriada. Ele deve cumprir as ordenanças das escrituras, não deve ser astuto e enganador. Ele deve ser moderado em dieta, devotado aos deuses, grato, meigo, desprovido de crueldade, e generoso. Ele deve ter o coração tranquilo, ser tratável e atento em fazer oferendas para os deuses e para os pitris. Ele deve sempre ser hospitaleiro para os brahmanas. Ele não deve ter orgulho, e sua caridade não deve ser limitada a algum único partido. Ele deve também ser sempre dedicado à realização dos ritos védicos. Sobre isto, os ilustres e grandes rishis citam um verso cantado pelo próprio Narayana, de grave significado e dotado de grande mérito ascético. Escute-me enquanto eu o repito. Por verdade, simplicidade, culto de convidados, aquisição de moralidade e lucro, e desfrute das próprias esposas, um homem deve desfrutar de diversos tipos de felicidade aqui e no futuro. Os grandes rishis dizem que o sustento de filhos e esposas, e o estudo dos Vedas, formam os deveres daqueles que levam este modo de vida superior. O Brahmana que, sempre dedicado à realização de sacrifícios, pratica devidamente este modo de vida e cumpre apropriadamente todos os seus deveres, obtém recompensas abençoadas no céu. Após sua morte, as recompensas desejadas por ele se tornam imortais. De fato, estas o servem pela eternidade como criados sempre alertas para cumprir as ordens de seu patrão. Literalmente, com olhos, cabeça e rosto em todos os lados, sempre prestando atenção aos Vedas, recitando silenciosamente os mantras obtidos de seu preceptor, cultuando todas as divindades, ó Yudhishthira, cuidando e servindo respeitosamente seu preceptor com seu próprio corpo coberto com argila e sujeira. A pessoa levando o modo de vida Brahmacharya deve sempre cumprir votos rígidos e, com sentido sob controle, deve sempre prestar atenção às instruções que tem recebido.
refletindo sobre os Vedas e cumprindo todos os deveres em relação à contemplação e atos manifestos, ele deve viver, servindo respeitosamente seu preceptor e sempre o reverenciando. Não envolvido nos 6 tipos de trabalho, tais como oficiar nos sacrifícios de outros, e nunca engajado com apego em algum tipo de ação, nunca mostrando predileção ou desagrado por alguém, fazendo bem até para seus inimigos. Estes, ó Majestade, são os deveres declarados para um Brahmachari. Capítulo 62. Yudhishthira pergunta sobre pessoas comuns. Yudhishthira disse: fale sobre aqueles deveres em relação a pessoas como nós, os quais são auspiciosos, produtivos de felicidade no futuro, benévolos, aprovados por todos, aprazíveis e agradáveis. Bhishma disse: os 4 modos de vida, ó o poderoso, foram declarados para o Brahmana. As outras 3 classes não os adotam, ó o melhor dos Bharatas. Muitos atos, ó o rei, que levam para o céu e especialmente adequados para a ordem real, já foram declarados. Aqueles, no entanto, não podem ser apresentados como resposta para a tua pergunta atual, pois todos eles foram devidamente declarados para tais kshatriyas que não são desinclinados à impiedade. O Brahmana que é afeito às práticas de kshatriyas, vaisyas e sudras, atrai crítica neste mundo como uma pessoa de alma pecaminosa e vai para o inferno no mundo seguinte. Aqueles nomes os quais são aplicados entre homens para escravos e cães e lobos e outros animais, são aplicados, ó o filho de Pandu, ao Brahmana que está empenhado em atividades que são impróprias para ele. Aquele Brahmana que, em todos os 4 modos de vida, está devidamente engajado nas 6 ações de regular a respiração, contemplação, etc., que realiza todos os seus deveres, que não é impaciente, que tem suas paixões sob controle, cujo coração é puro e que está sempre dedicado a penitências, que não tem desejo de melhorar suas perspectivas, e que é caridoso, tem regiões inesgotáveis de bem-aventurança no outro mundo. Cada um deriva sua própria natureza da natureza de suas ações, em relação às suas circunstâncias, lugar, e meios e motivos. Tu deves, portanto, ó rei, considerar o estudo dos Vedas, o qual é repleto de tal mérito superior, como igual ao esforço do poder real, ou às atividades de agricultura, comércio, e caça. O mundo é posto em movimento pelo tempo. Suas operações são determinadas pela passagem do tempo. O homem faz todos os seus atos, bons, maus, e indiferentes, totalmente influenciado pelo tempo. Influenciado por atos passados, cada um age em vidas subsequentes. Se ele é um caçador nesta vida, isto é porque a influência de muitos atos cruéis de uma vida passada o persegue mesmo nesta. Aquelas entre as boas ações da vida passada de um homem que exercem a maior influência na próxima, estão sujeitas a se esgotarem. Os homens, no entanto, estão sempre engajados naquelas ações às quais suas propensões levam. Aquelas propensões, novamente, levam um ser vivo para todas as direções. Os homens, portanto, não têm sempre saldo de boas ações para seu crédito. Eles são, no entanto, agentes livres. Os novos atos que eles fazem determinam o caráter de suas próximas vidas. Capítulo 63. Bhishma descreve deveres de Sudras, Vaisyas e Kshatriyas. Bhishma disse: puxar a corda do arco, destruição de inimigos, agricultura, comércio, cuidar do gado, e servir aos outros por riqueza, estes são impróprios para um Brahmana. Um Brahmana inteligente, levando um modo de vida familiar, deve realizar devidamente as 6 ações védicas. A retirada de um Brahmana para as florestas, depois de ter cumprido devidamente todos os deveres do modo de vida familiar, é louvada. Um Brahmana deve evitar serviço do rei, riqueza obtida por agricultura, sustento derivado de comércio, todos os tipos de comportamento desonesto, companhia com alguém exceto suas esposas, e usura. O Brahmana desprezível que se desvia de seus deveres e cujo comportamento se torna pecaminoso, se torna, ó rei, um Sudra. O Brahmana que se casa com uma mulher Sudra, que se torna vil em conduta, ou um dançarino ou um empregado em uma aldeia, ou que faz outras ações impróprias, se torna um Sudra.
ele recite os Vedas ou não, ó rei. Se ele faz tais ações impróprias, ele se torna igual a um Sudra, e em ocasiões de alimentação a ele deve ser designado um lugar entre Sudras. Tais brahmanas se tornam iguais a Sudras, ó rei, e devem ser descartados em ocasiões de adoração aos deuses. Isto é, seus serviços como sacerdotes não devem ser aceitos. Quaisquer doações de alimento oferecido aos deuses e aos pitris feitas para brahmanas que violaram todas as restrições, ou que se tornaram impuros em comportamento ou viciados em atividades pecaminosas e ações cruéis, ou que se desviaram de seus deveres legítimos, não conferem mérito para o doador. Por esta razão, ó rei, autocontrole, pureza e simplicidade foram declarados como os deveres de um brahmana. Além destes, ó monarca, todos os 4 modos de vida foram prescritos por Brahman para ele. Aquele que é autocontrolado, que tem bebido soma em sacrifícios, que é de bom comportamento, que tem compaixão por todas as criaturas e paciência para suportar tudo, que não tem desejo de melhorar sua posição por meio de aquisição de riqueza, que é franco e simples, gentil, livre de crueldade, e perdoador, é realmente um brahmana e não aquele que é pecaminoso em ações. Homens desejosos de adquirir virtude procuram a assistência, ó rei, de Sudras, Vaisyas e Kshatriyas. Se, portanto, os membros destas 3 classes não adotam deveres pacíficos, assim como serem capazes de ajudar outros na aquisição de virtude, Vishnu, ó filho de Pandu, nunca estende sua graça a eles. Se Vishnu não está satisfeito, a felicidade de todos os homens no céu, o mérito proveniente dos deveres declarados para as 4 classes, as declarações dos Vedas, todos os tipos de sacrifícios, e todas as outras ações religiosas de homens, e todos os deveres em relação aos vários modos de vida, vêm a ser perdidos. Ouça agora, ó filho de Pandu, aqueles deveres que devem ser cumpridos nos 4 modos de vida. Esses devem ser conhecidos pelo Kshatriya que deseja que os membros das outras 3 classes em seu reino adiram estritamente aos respectivos deveres daqueles modos. Para um Sudra que está desejoso de ouvir tais escrituras que não são proibidas em seu caso, que tem cumprido seus deveres, que gerou um filho, entre quem e as classes superiores não há muita diferença por causa da pureza de sua conduta, todos os modos de vida foram declarados exceto a observância de calma total e autodomínio, os quais não são necessários para ele. Para um Sudra praticando todos esses deveres, como também para um Vaisya, ó rei, e um Kshatriya, o modo de vida Bhikshu é declarado. Tendo cumprido os deveres de sua classe, e tendo também servido os parentes, um Vaisya de idade venerável, com a permissão do rei, pode se dirigir para outro modo de vida. Tendo estudado os Vedas devidamente e os tratados sobre os deveres de reis, ó impecável, tendo gerado filhos e realizado outras ações de natureza similar, tendo bebido soma e governado e protegido todos os seus súditos justamente, ó o principal dos oradores, tendo realizado o Rajasuya, o sacrifício de cavalo, e outros grandes sacrifícios, tendo convidado brahmanas eruditos para recitar as escrituras e feito presentes a eles de acordo com seus desejos, tendo obtido vitórias grandes ou pequenas em batalha, tendo colocado em seu trono seu filho ou algum kshatriya de bom nascimento para a proteção dos súditos, tendo adorado os pitris por realizar com os ritos devidos os sacrifícios prescritos para honrá-los, tendo adorado atentamente os deuses por realizar sacrifícios e os rishis por estudar os Vedas, o kshatriya que na velhice deseja outro modo de vida, pode, ó rei, adotá-lo por deixar aquele o qual imediatamente o precede, e dessa maneira ele com certeza obterá êxito ascético. Um kshatriya, para levar a vida de um rishi, ó rei, pode adotar o modo de vida bhikshu, mas ele nunca deve fazer isto para desfrutar dos prazeres do mundo. Tendo deixado o modo de vida familiar, ele pode adotar a vida de mendicância por pedir apenas o que sustente sua vida. Uma vida de mendicância não é obrigatória para as três classes, isto é, kshatriyas, vaisyas e sudras, ó dador de presentes abundantes. Visto que, no entanto, eles o podem adotar se eles escolherem este modo de vida, portanto, está aberto para as quatro classes. Entre homens, os mais elevados deveres são aqueles que são praticados pelos kshatriyas.
O mundo inteiro está sujeito ao poder de suas armas. Todos os deveres, principais e subordinados, das outras três classes, dependem para sua observância dos deveres do Kshatriya. Os Vedas declararam isto. Saiba que como as pegadas de todos os outros animais são engolfadas naquelas do elefante, assim mesmo os deveres das outras classes, sob todas as circunstâncias, são engolfados naqueles do Kshatriya. Homens conhecedores das escrituras dizem que os deveres das três outras classes fornecem pouco alívio ou proteção, e produzem recompensas pequenas. Os eruditos dizem que os deveres do Kshatriya fornecem grande alívio e produzem grandes recompensas. Todos os deveres têm os deveres reais como seus principais. Todas as classes são protegidas por eles. Todo o tipo de renúncia ocorre nos deveres da realeza, ó monarca, e a renúncia é citada como estando na virtude eterna e a principal de todas. O rei tem direito a 1/6 dos méritos adquiridos por seus súditos. O mérito total, portanto, do rei, proveniente da renúncia, é muito grande. Além disso, o mérito de todo tipo de renúncia pertence a ele dessa maneira. Se a ciência de punição desaparecesse, os Vedas desapareceriam. Todas aquelas escrituras também que inculcam os deveres de homens se perderiam. De fato, se esses deveres antigos pertencentes aos Kshatriyas fossem abandonados, todos os deveres em relação a todos os modos de vida seriam perdidos. Todas as espécies de renúncia são vistas nos deveres reais. Todos os tipos de iniciação ocorrem neles. Todos os tipos do saber estão relacionados com eles. E todos os tipos de comportamento mundano entram neles. Como animais, se mortos pelo vulgar, se tornam os meios de destruir a virtude e as ações religiosas dos matadores, assim mesmo todos os outros deveres, se privados da proteção dada pelos deveres reais, ficam sujeitos a ataques e destruição, e os homens, cheios de ansiedade, desrespeitam as práticas declaradas para eles. Capítulo 64. Rei Mandatri pede a Indra por visão de Vishnu. Bhishma disse, os deveres em relação aos 4 modos de vida, aqueles de Atis, ó filho de Pandu, e os costumes relativos à conduta dos homens em geral, estão todos incluídos nos deveres reais. Todos estes atos, ó chefe dos Bharatas, ocorrem nos deveres Kshatriya. Se as funções da realeza são perturbadas, todas as criaturas são alcançadas pelo mal. Os deveres de homens não são óbvios. Eles têm, além disso, muitas saídas. Isto é, para determinar se os deveres reais são superiores àqueles declarados para os vários outros modos de vida. Levados por muitos sistemas falsos, sua natureza eterna é às vezes contrariada. Outros que fixam sua fé nas conclusões alcançadas por homens, sem realmente saberem qualquer coisa acerca das verdades sobre os deveres como declaradas nas escrituras, se encontram finalmente aterrados e confundidos em crenças cujos últimos fins são desconhecidos. Os deveres impostos sobre Kshatriya são claros, produtivos de grande felicidade, evidentes em relação aos seus resultados, livres de engano, e benéficos para o mundo inteiro. Como os deveres das 3 classes, como também de Brahmanas e daqueles que se retiraram do mundo, ó Yudhishthira, foram antes disso citados como estando todos incluídos dentro daquele modo de vida sagrado chamado Garastya. Assim mesmo, todo o mundo, com todas as boas ações, está sujeito aos deveres dos reis. Eu te disse, ó monarca, como muito bravos reis, nos tempos passados, foram até aquele Senhor de todas as criaturas, isto é, o divino e pujante Vishnu de grande destreza, para resolver suas dúvidas sobre a ciência de castigo. Aqueles reis, conscientes das declarações das escrituras reforçadas por exemplos, visitaram Narayana no passado, depois de terem pesado cada um de seus atos contra os deveres de cada um dos modos de vida. Aquelas divindades, isto é, os Sadyas, os Vasos, os Asvins, os Rudras, os Visvas, os Maruts, e os Siddhas, criados antigamente pelo primeiro dos deuses, são todos cumpridores dos deveres Kshatriya. Eu agora narrarei para ti uma história repleta de conclusões sobre moralidade e lucro.
Antigamente, quando os Danavas tinham se multiplicado e varrido todas as barreiras e distinções, isto é, espalhado confusão sobre a terra, o poderoso Mandatri, ó monarca, se tornou rei. Aquele soberano da terra, o rei Mandatri, realizou um sacrifício grandioso pelo desejo de contemplar o pujante Narayana, aquele deus de deuses, sem início, meio e fim. Naquele sacrifício ele adorou como humildade o sublime Vishnu. O Senhor Supremo, assumindo a forma de Indra, se mostrou para ele. Acompanhado por muitos bons reis, ele ofereceu suas adorações para aquela divindade poderosa. Uma conversação excelente ocorreu entre aquele leão entre reis e aquele deus ilustre na forma de Indra, referente a Vishnu de grande refulgência. Indra disse: qual é teu objetivo, ó o principal das pessoas virtuosas, em assim procurar contemplar o antigo e primeiro dos deuses, isto é, Narayana, de energia inconcebível, ilusões infinitas? Nem eu mesmo, nem o próprio Brahman, podemos obter uma visão daquele Deus de forma universal. Eu te concederei quaisquer outros objetos que possam estar no teu coração, pois tu és o principal dos mortais. Tua alma permanece na paz. Tu és dedicado à justiça. Tu tens teu sentido sob controle. E tu és possuidor de heroísmo. Tu procuras destemidamente fazer o que é agradável para os deuses. Por causa também da tua inteligência, devoção e grande fé, eu te concederei quaisquer bênçãos que possam ser desejadas por ti. Mandatri disse: eu inclino minha cabeça para te gratificar. Sem dúvida, no entanto, eu desejo ver o primeiro dos deuses, ó o Senhor Divino. Rejeitando todos os desejos terrenos, eu desejo ganhar mérito religioso, e seguir o principal modo de vida, aquele caminho dos bons, altamente respeitado por todos. Por exercer os deveres superiores de um kshatriya, eu tenho ganhado muitas regiões de mérito inesgotável no outro mundo, e eu tenho também, através daqueles deveres, espalhado minha fama. Eu, no entanto, não sei como cumprir aqueles deveres, os principais no mundo, que fluíram do primeiro dos deuses. Indra disse: aqueles que não são reis, embora eles possam ser cumpridores de seus deveres, não podem facilmente obter as maiores recompensas do dever. Os deveres reais primeiro fluíram do Deus original. Outros deveres fluíram depois de seu corpo. Infinitos eram os outros deveres, como aqueles do modo de vida vanaprastha, que foram criados depois. Os frutos de todos eles são esgotáveis. Os deveres reais, no entanto, são eminentes sobre eles. Neles estão incluídos todos os outros deveres. Por esta razão os deveres kshatriya são citados como os principais de todos. Nos tempos passados, Vishnu, por agir segundo os deveres kshatriya, suprimiu e destruiu violentamente seus inimigos e assim concedeu alívio aos deuses e aos rishis de energia incomensurável. Se o divino Vishnu de energia inconcebível não tivesse matado todos os seus inimigos entre os asuras, então os brahmanas, e Brahman o criador dos mundos e deveres kshatriya, e os deveres que primeiro fluíram da divindade suprema, teriam sido todos destruídos. Se aquele primeiro e principal dos deuses, por empregar sua destreza, não tivesse subjugado a terra com todos os seus asuras, então todos os deveres das 4 classes, e todos os deveres em relação aos 4 modos de vida, teriam sido todos destruídos em consequência da destruição de Brahmanas. Os deveres eternos de homens todos teriam sofrido destruição. Foi pelo exercício dos deveres kshatriya que eles foram revividos. Em todo Yuga, os deveres de Brahmanas em relação a alcançar Brahma começaram primeiro. Estes, no entanto, são todos protegidos pelos deveres reais. Os últimos, por causa disto, são considerados como os principais. Abandonar a vida em batalha, compaixão por todas as criaturas, conhecimento dos assuntos do mundo, proteção de homens, resgatá-los do perigo, ajudar os afligidos e os oprimidos, todos estes ocorrem entre os deveres kshatriya praticados por reis. Pessoas que não respeitam restrições saudáveis e são governadas por luxúria e ira, não cometem atos públicos de pecado por medo dos reis. Outros que são dóceis e de comportamento virtuoso têm êxito, pela mesma influência, em realizar todos os seus deveres. Por esta razão os deveres kshatriya são considerados justos.
Sem dúvida, todas as criaturas vivem alegremente no mundo, protegidas por reis, exercendo deveres kshatriya como crianças protegidas por seus pais. Os deveres kshatriya são os principais de todos os deveres. Aqueles deveres eternos, considerados como os mais importantes no mundo, abarcam a proteção de todas as criaturas. Eles mesmos eternos, eles levam à emancipação eterna. Capítulo 65. Discurso de Indra sobre deveres kshatriya, principal de todas as classes. Indra disse: os deveres kshatriya, ó rei, os quais são possuidores de tal energia, que incluem em seu exercício todos os outros deveres, e que são os principais de todos os deveres, devem ser observados por pessoas que são, assim como tu, de grande alma e muito empenhadas em procurar o bem do mundo. Se aqueles deveres não fossem cumpridos devidamente, todas as criaturas seriam alcançadas pela ruína. Os reis possuidores de compaixão por todas as criaturas devem considerar estes como os seus deveres principais: reclamação da terra para cultivo e fertilização dela, realização de grandes sacrifícios para se purificar, uma desconsideração por mendicância, e proteção de súditos. Renúncia doação é citada pelos sábios como a principal das virtudes. De todos os tipos de renúncia, além disso, aquela do corpo em batalha é a principal. Tu viste com teus olhos como os soberanos da terra, sempre cumpridores dos deveres kshatriya, tendo servido devidamente seus preceptores e adquirido grande erudição, finalmente abandonaram seus corpos, envolvidos em batalhas uns com os outros. O kshatriya, desejoso de adquirir mérito religioso, deve, depois de ter praticado o modo brahmacharya, levar uma vida familiar que é sempre meritória. Em presidir sobre questões comuns de direito entre seus súditos, ele deve ser totalmente imparcial. Por fazerem todas as classes serem cumpridoras de seus respectivos deveres, pela proteção que eles concedem a todos, pelos diversos instrumentos e meios e pela destreza e esforço com os quais eles procuram a realização de seus objetivos, os deveres kshatriya, os quais incluem todos os outros deveres dentro de seu âmbito, são considerados como os principais. As outras classes podem cumprir seus respectivos deveres em consequência dos deveres reais. Por esta razão os primeiros são citados como dependentes dos últimos em relação ao mérito que eles produzem. Os homens que desrespeitam todas as restrições saudáveis e que são muito ligados à perseguição de objetos mundanos são citados como sendo da natureza dos brutos. Eles são obrigados a agir com justiça pelo exercício dos deveres reais. Aqueles deveres, portanto, são considerados como os principais de todos. Aquela direção de conduta que foi prescrita para brahmanas que seguem os 3 Vedas, e aqueles modos de vida que foram declarados para brahmanas, devem, antes de tudo mais, ser cumpridos por todo brahmana. Se um brahmana age de outra maneira, ele deve ser punido como um Sudra. Os deveres dos 4 modos de vida e os rituais prescritos nos Vedas, ó rei, devem sempre ser seguidos por um brahmana. Saiba que ele não tem outros deveres. Para um brahmana agindo de outra maneira, um kshatriya não deve fazer qualquer arranjo para sustento. Seu mérito religioso cresce por seus atos. Um brahmana, de fato, é como o próprio Dharma. O brahmana que está empenhado em ações que não são prescritas para ele não merece respeito. Se não engajado em seus atos apropriados, ele não é de confiança. Estes são os deveres que concernem as várias classes. Kshatriyas devem cuidar deles para que sua observância possa ser melhorada. Estes são os deveres dos kshatriyas. Por estas razões também, os deveres reais e não outros são os principais de todos. Eles são, como eu creio, os deveres de heróis, e aqueles que são heróis são os principais em praticá-los. Mandatri disse que os deveres devem ser realizados pelos Yavanas, os Kiratas, os Gandharvas, os Chinas, os Savaras, os Bárbaras, os Sakas, os Tusharas, os Kankas, os Patavas, os Andras, os Madrakas, os Paundras, os Pulindas, os Ramatas, os Kamvojas, as várias castas que surgiram de Brahmanas e Kshatriyas, os Vaisyas, e os Sudras, que residem nos domínios dos reis Arya.
Quais são os deveres também pela observância dos quais reis como nós devemos dominar aquelas tribos que subsistem por meio de roubo? Eu desejo saber tudo isso. Ó Deus ilustre, me instrua. Ó chefe de todas as divindades, tu és o amigo de nós kshatriyas. Indra disse: todas as tribos de ladrões devem servir seus pais e mães, seus preceptores e outros mais idosos, e reclusos vivendo nas florestas. Todas as tribos de ladrões devem também servir seus reis. Os deveres e ritos inculcados nos Vedas devem também ser seguidos por eles. Eles devem realizar sacrifícios em honra dos pitris, cavar poços, e dedicá-los para serviços gerais, dar água para viajantes com sede, doar camas e fazer outros presentes adequados para os brahmanas. Abstenção de ferir, veracidade, supressão da raiva, sustento de brahmanas e parentes por dar a eles o que lhes é de direito, sustento das esposas e filhos, pureza, calma, fazer doações para brahmanas em sacrifícios de todos os tipos, são deveres que devem ser praticados por cada pessoa dessa classe que deseja sua própria prosperidade. Tal pessoa também deve realizar todos os tipos de paka yajnas com presentes caros de alimento e riquezas. Esses deveres e similares, ó impecável, foram declarados no passado para pessoas dessa classe. Todos estes atos, os quais foram prescritos para todas as outras, devem ser feitos também por pessoas da classe de ladrões, ó rei. Mandatri disse: no mundo de homens, tais homens pecaminosos são vistos vivendo disfarçados entre todas as quatro classes e em todos os quatro modos de vida. Indra disse: após o desaparecimento dos deveres reais e da ciência de punição, todas as criaturas ficaram extremamente aflitas, ó impecável, por causa da tirania dos reis. Depois do término dessa era Krita, uma confusão começará, em relação aos diferentes modos de vida, e inúmeros bhikshus aparecerão com marcas sectárias de diferentes tipos. Desrespeitando os Puranas e as verdades superiores de religião, os homens, incitados por luxúria e ira, se desviarão para caminhos errados. Quando homens pecaminosos são refreados de atos maus por pessoas de grande alma com a ajuda da ciência de castigo, então a religião, que é superior a tudo e eterna, e que é a fonte de todo bem, se torna firmemente estabelecida. As doações, e libações, e oferendas para os pitris do homem que desrespeita o rei que é superior a todos, se tornam inúteis. Os próprios deuses não desconsideram um rei virtuoso que é realmente um Deus eterno. O Senhor divino de todas as criaturas, tendo criado o universo, planejou o kshatriya para governar homens com respeito às suas inclinações e desinclinações em relação aos deveres. Eu respeito e reverencio a pessoa que, ajudada por sua compreensão, vigia o rumo dos deveres realizados pelos homens. De tal supervisão dependem os deveres kshatriya. Bhishma continuou: tendo dito estas palavras, o divino e poderoso Narayana na forma de Indra, acompanhado pelos Maruts, se dirigiu para sua residência eterna de felicidade inesgotável. Quando, ó impecável, deveres como praticados pelos bons tinha tal rumo nos tempos passados, qual homem de alma purificada e erudição desrespeitaria o kshatriya? Como homens cegos perdidos no caminho, criaturas agindo e se abstendo injustamente encontram a destruição. Ó tigre entre homens, adirá aquele círculo de deveres que foi estabelecido primeiro e ao qual os antigos recorreram. Eu sei, ó impecável, que tu és bastante competente para fazer isso. Capítulo 66. Yudhishthira pergunta mais sobre deveres da realeza. Yudhishthira disse: tu me falaste sobre os 4 modos de vida humana. Eu desejo saber mais sobre eles. Discorra sobre eles em detalhes. Bhishma disse: ó Yudhishthira de braços poderosos, todos os deveres que são praticados pelos virtuosos neste mundo são tão conhecidos por ti quanto eles são conhecidos por mim. Ó o principal das pessoas virtuosas, escute-me agora acerca do que tu perguntaste, isto é, o mérito que um rei adquire em consequência dos deveres praticados por outros que levam outros modos de vida. Todos os méritos, ó filho de Kunti, pertencentes às pessoas praticantes dos deveres dos 4 modos de vida se vinculam, ó o principal dos homens, aos reis justos.
O rei que não é governado por luxúria e ódio, que governa com a ajuda da ciência de castigo, e que olha igualmente para todas as criaturas, ó Yudhishthira, atinge o objetivo do modo de vida Bhaiksha. Este objetivo é Brahma. O rei que é possuidor de conhecimento, que faz doações para pessoas merecedoras em ocasiões apropriadas, que sabe como favorecer e punir, que se comporta em todas as coisas de acordo com as injunções das escrituras, e que tem tranquilidade de alma, alcança o objetivo do modo de vida Garastya. O rei que sempre cultua aqueles que são dignos de culto por lhes dar o que é devido, alcança completamente, ó filho de Kunti, o objetivo do modo de vida Bhaiksha. Aquele rei, ó Yudhishthira, que salva do infortúnio, ao melhor de seu poder, seus parentes e amigos, alcança o objetivo do modo de vida Vanaprastha. O rei que em todas as ocasiões honra aqueles que são os principais entre os homens e aqueles que são os principais entre antes, alcança, ó filho de Kunti, o objetivo do modo de vida Vanaprastha. O rei, ó Partha, que diariamente faz oferendas aos pitris e grandes oferendas a todas as criaturas vivas incluindo homens, alcança o objetivo do mesmo modo de vida. O rei, ó tigre entre homens, que oprime os reinos de outros para proteger os virtuosos, alcança o objetivo do mesmo modo de vida. Pela proteção de todas as criaturas, como também da proteção apropriada de seu reino, o rei ganha um mérito de tantos sacrifícios quanto o número de criaturas protegidas, e consequentemente alcança o objetivo do modo de vida Sannyasa. Estudo dos Vedas todos os dias, benevolência, e culto de preceptores, e serviços prestados para o próprio professor, levam ao alcance do objetivo de Brahmacharya. O rei que recita seus mantras silenciosamente todos os dias e que sempre cultua os deuses de acordo com a ordenança, alcança, ó tigre entre homens, o objetivo do modo de vida Garastya. Aquele rei que se envolve em batalha com a resolução de proteger seu reino ou encontrar a morte, alcança o objetivo do modo de vida Vanaprastha. O rei que doa para pessoas que levam o modo de vida Vanaprastha e para brahmanas versados nos 3 Vedas alcança o objetivo do modo de vida Vanaprastha. O rei que demonstra compaixão por todas as criaturas e se abstém totalmente da crueldade, alcança os objetivos de todos os modos de vida. O rei, ó Yudhishthira, que mostra compaixão pelos jovens e pelos velhos, ó filho de Kunti, sob todas as circunstâncias, alcança os objetivos de todos os modos de vida. Aquele rei, ó perpetuador da linhagem de Kuru, que concede alívio para todas as pessoas oprimidas que procuram sua proteção, alcança o objetivo do modo de vida Garastya. O rei que protege todas as criaturas móveis e imóveis, e honra as que merecem, alcança o objetivo do modo de vida Garastya. Conceder favores e infligir castigo sobre as esposas e irmãos, mais velhos e mais novos, e sobre seus filhos e netos, são os deveres familiares de um rei e constituem suas melhores penitências. Por honrar aqueles que são virtuosos e merecedores de culto e proteger aqueles que por suas penitências adquiriram o autoconhecimento, o rei, ó tigre entre homens, alcança o objetivo do modo de vida Garastya. Convidar para sua casa, ó Bharata, as pessoas que se dirigiram para o Vanaprastha e para outros modos de vida, e tratá-las com alimento, constituem os deveres domésticos de um rei. O rei que adere devidamente aos deveres declarados pelo Criador, obtém os méritos abençoados de todos os modos de vida. O rei, ó filho de Kunti, em quem nenhuma virtude está faltando, aquele principal dos homens, ó Yudhishthira, é citado pelos eruditos como sendo uma pessoa na observância do Vanaprastha e de todos os outros modos de vida. O rei que honra devidamente o ofício ou posto o qual merece honra, a linhagem ou família que merece honra, e os homens idosos que merecem honra é citado, ó Yudhishthira, como vivendo em todos os modos de vida. Isto é, tal homem obtém os méritos de todos os modos de vida. O rei, ó filho de Kunti, por cumprir os deveres de seu país e aqueles de sua família, obtém, ó tigre entre homens, os méritos de todos os modos de vida. O rei que em épocas apropriadas concede para pessoas virtuosas riquezas ou presentes de valor, ganha os méritos, ó rei, de todos os modos de vida.
O rei, ó o filho de Kunti, que enquanto dominado pelo perigo e medo ainda mantém seus olhos nos deveres de todos os homens, isto é, protege todos os homens na realização de seus deveres, ganha os méritos de todos os modos de vida. O rei obtém uma parte dos méritos ganhos sob sua proteção por pessoas justas em seus domínios. Por outro lado, se os reis, ó o tigre entre homens, não protegem as pessoas justas, dentro de seus domínios, eles então recebem os pecados das últimas de omissão e comissão. Aqueles homens também, ó Yudhishthira, que ajudam os reis na proteção de seus súditos, se tornam igualmente autorizados, ó o impecável, a partilhar dos méritos ganhos por outros em consequência daquela proteção. Os eruditos dizem que o Garastya, o qual nós temos adotado, é superior a todos os outros modos de vida. As conclusões a respeito disto são muito claras. Ele é certamente sagrado, ó o tigre entre homens. O homem que respeita todas as criaturas como a si mesmo, que nunca faz algum mal e tem sua ira sob controle e que pune sem raiva, obtém grande felicidade neste e no outro mundo. O rei pode cruzar facilmente o oceano do mundo, com os deveres reais como seu barco de grande velocidade, impulsionado pela brisa da caridade, tendo as escrituras como seu equipamento e inteligência como a força de seu timoneiro, e mantido à tona pelo poder da justiça. Quando o princípio de desejo em seu coração é afastado de todos os objetos terrestres, ele é então considerado como alguém que se apoia somente em sua compreensão. Neste estado ele logo alcança a Brahma. Tornando-se contente pela meditação e por reprimir o desejo e outras paixões do coração, ó o tigre entre homens, o rei, dedicado a cumprir o dever de proteção, consegue obter grande mérito. Portanto, ó Yudhishthira, te esforce cuidadosamente em proteger brahmanas de atos pios e dedicados ao estudo dos Vedas, como também todos os outros homens. Por exercer o dever de proteção somente, ó Bharata, o rei ganha mérito que é 100 vezes maior do que o que é obtido por reclusos em seus retiros dentro das florestas. Eu agora descrevi, ó o filho mais velho de Pandu, os diversos deveres de homens. Há de aos deveres reais que são eternos e que são praticados por grandes homens desde os tempos passados. Se tu te dedicares com atenção concentrada ao dever de proteger teus súditos, ó o tigre entre homens, tu então poderás, ó o filho de Pandu, obter os méritos de todos os 4 modos de vida e de todas as 4 classes de homens.